Atenção, atenção! Notícia urgente! Todo cuidado nas ruas! Vou abrir, vou consertar, vou ligar o rádio e vou descobrir o que está acontecendo. E tudo vai ficar bem. É só eu entender um pouquinho de componentes eletrônicos. Não deve ser difícil. Não deve ser complicado. Não é mesmo? O que vocês acham? No início, a montagem de circuitos eletrônicos era feita artesanalmente. Sobre um chassis eram parafusadas pontes de ligações e nestas pontes eram realizadas as conexões entre os vários componentes e a respectiva fiação, soldados de acordo com um diagrama pré-determinado. Com o surgimento da miniaturização, os circuitos passaram a ser fixados em placas de materiais isolantes, contendo fios para conectá-los. Após a Segunda Guerra Mundial, a eletrônica passou a utilizar o circuito impresso, onde os fios foram substituídos por trilhas confeccionadas de cobre sobre a superfície das placas isolantes. Atualmente, temos montagem em superfície. Aqui, os componentes com tamanhos reduzidos são soldados diretamente na placa de circuito impresso. Desta forma, é possível dispensar os furos e reduzir o tamanho da placa. Os componentes eletrônicos formam a estrutura de um circuito elétrico ou eletrônico, ou seja, estão presentes em qualquer tipo de circuito simples até circuitos complexos, que estão interligados. Também podemos chamar de componente eletrônico todo o dispositivo elétrico por onde circula a corrente elétrica através de um condutor ou semicondutor. Antigamente, os componentes eletroeletrônicos eram grandes e facilmente identificáveis. Como exemplo, tem os resistores, capacitores e indutores. Com a evolução dos equipamentos eletrônicos, houve a necessidade de colocar cada vez mais componentes. E aí, para organizá-los, surgiu a placa de circuito impresso, onde vocês podem ver vários componentes em uma única placa. Com a evolução da microeletrônica, esses componentes começaram a ser cada vez menores, quase invisíveis a olho nu. E aí todos esses componentes, antes que faziam uma certa função, hoje cabe dentro de um circuito integrado, conhecido como chip. Posso citar como exemplo um equipamento que antigamente era grande, era o celular. Hoje em dia cabe dentro de um bolso. Então, entenderam? Agora vamos ver passo a passo como é feito um circuito eletrônico. Dá uma olhada. O circuito eletrônico é constituído por pelo menos 3 elementos. O dispositivo de saída, que realiza trabalho útil, como um alto-falante e um monitor de vídeo, por exemplo. Os condutores, que interligam os componentes do circuito. E o dispositivo de entrada, que pode converter outra forma de energia em eletricidade, que, por consequência, poderá ser utilizada pelo circuito. A principal diferença entre o circuito eletrônico e o elétrico é que o circuito eletrônico vai agregar em toda a sua montagem vários componentes elétricos. Um aparelho de televisão possui diversos blocos, como todo circuito eletrônico. A entrada da televisão, digamos assim, do sinal da televisão, é o seletor de canais. Ele é o responsável pela sintonia e captação do canal desejado. Esse circuito vai ligado com um bloco conhecido por demodulador. Este demodulador terá basicamente 3 saídas. Numa delas ele apresentará informação de áudio, que será amplificada pelo amplificador de áudio e depois será transformado em som através do alto-falante. A outra saída dele vai direto para o circuito amplificador de vídeo, que gera a imagem ou em preto e branco ou colorido, somando 2 informações diferentes. E essa imagem
é reproduzida no tubo ou no cinescópio. E a outra saída vai ligada com um separador de sincronismo, que alimenta o amplificador vertical e o amplificador horizontal, que permitem que a bobina defletora faça com que a imagem se abra na sua televisão, tanto num sentido quanto em outro. Parte também importante de uma televisão é a fonte de alta tensão, cujo coração é o transformador de saída horizontal, que gera uma tensão elevada, que é aplicada no tubo, numa outra posição, atraindo os elétrons para a tela, permitindo que o tubo se acenda. Todo equipamento eletrônico necessita de uma fonte de alimentação. O televisor também tem isso. E a função da fonte de alimentação é gerar energia, converter energia e gerar essa energia de uma forma correta para todos os estágios ou blocos da televisão. Ufa, prontinho. Deixa eu ver. Agora sim vai dar para saber o que aconteceu. Alô? Lu? Já ia te ligar, desculpa. É que eu acabei me atrasando. É que eu fui consertar o rádio e acabei me envolvendo com tantos componentes eletrônicos e... O quê? Eu não me atrasei? Como assim? Mas... Não é possível. Não, tá tudo bem. Tá, eu já vou sair. Talvez eu esteja estudando um pouquinho demais.